Bom dia, bom dia! Que bom que você está aí. Nós estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé em Ação e esse programa está maravilhoso. Nos aguarda que já já eu volto falando sobre o tema. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante para esses dias. Eu quero apresentar, antes de falar do programa, eu quero apresentar a vocês quem vai estar conosco nessa tarde, a nossa querida Valéria Queiroz, a nossa psicóloga, que está sempre conosco, não é, em todos os programas. Também eu quero apresentar a nossa querida Maísa Firme também, que está sempre aqui conosco, colaborando, para que você cresça mais, para que você aprenda mais. E nessa tarde, nessa manhã, nós queremos ler para você um texto e começar falando sobre um tema muito especial, mulheres comuns cumprindo grandes chamados. Eu quero ler um texto que está no livro de Esther, no capítulo 4, versículo 14, que diz assim: se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. É lindo esse texto e muito interessante falar sobre o chamado de Esther, sobre a missão de Esther e principalmente como Esther se posicionou naquilo que Deus tinha para ela. E eu quero falar isso com elas, com Valéria e com Maísa, falar sobre isso porque para a gente é um assunto muito atual. A gente vê muitas mulheres, falando aqui com Valéria, a gente vê muitas mulheres, Valéria, hoje, pensando que elas precisam de uma grande plataforma, elas precisam ser consagrada a pastora, ou a missionária, ou a evangelista, e muitas vezes está desconsiderando um chamado que ela tem com Deus, que ela não precisa dessa grande plataforma, ou ela não precisa de uma plataforma exposta, mas ela já tem uma. Deus já colocou ela em um lugar, em um ambiente, e é nesse ambiente que Deus quer usar ela. E aí a gente vê Esther, que Deus escolhe a dedo, porque se você for ler a história de Esther, ela foi escolhida a dedo, você foi escolhida a dedo, não tem nenhuma outra igual a você. Você é a pessoa que Deus escolheu para fazer um determinado propósito para ele, né? Uma determinada missão, e Deus cria uma situação, que é quando a rainha atual, né, Maísa, Vasti, ela é destituída do cargo, ou seja, Deus tira alguém, claro, por causa de desobediência, de rebeldia, mas Deus faz o plano dele acontecer e vai lá e escolhe Esther para estar posicionada dentro de um castelo, dentro de um palácio, que sinceramente para Deus não importava se ela ia ser rainha. Deus escolheu Esther para aquela função, claro, para ela ser coroada rainha, mas não era esse título que Deus estava olhando. Deus estava olhando no que ela ia fazer, porque tudo que Esther fez foi porque Deus a ungiu para isso. Ela jamais conseguiria, né, realizar aquele feito se não fosse por um chamado de Deus, por uma direção de Deus. E aí eu queria conversar com vocês sobre isso, porque me chama a atenção que Esther, ela aceita aquele chamado e ela, tipo assim, ela nem sabia o que é que ia acontecer. Né? Ela chega no palácio, é chamada lá, né? Ela ia participar de uma seleção, né? E ela chega lá e ela diz, meu Deus, o que é que isso vai me levar para onde? Mas ela é escolhida e depois o tio dela explica tudo para ela e ela aceita e ela se posiciona. E é sobre esse posicionamento que eu queria falar com vocês, né? Como é que Esther chega a cumprir esse chamado de Deus, ali dentro do castelo. Ali a gente vê que Esther foi uma mulher muito corajosa. Muito né? corajosa. Ela foi uma coragem, porque você assumir, você ser chamada, né, para participar daquela seleção e você não saber nem direito
aonde você ia chegar, não é? O que é que ia acontecer, O que ia né? acontecer, sabendo que tinha um rei que era muito imponente, toda coisa, né? Cheia de coisas, e como ela ia se comportar, Muito né? poder, né? Muita muito autoridade. poder. Pois é, como ela ia se comportar, o que é que ia acontecer com ela, mas como o tio dela tinha falado com ela, ela disse, não, tudo bem, eu vou enfrentar essa situação, né? Então a gente vê que ela foi muito corajosa. O medo deve ter chegado perto dela, não é? Dela deve ter ficado receosa e tudo, mas com medo mesmo, mas ela resolveu enfrentar, porque ela esperava. Porque assim, geralmente normalmente a gente às vezes tem medo de ir, né? Fica, será que vai acontecer isso? Como é que vai ser, não é? Mas quando a gente vai porque a gente acredita sempre que alguma coisa boa vai acontecer. Amém. A gente acredita nisso. Não, eu vou, porque eu creio que vai acontecer alguma coisa boa. Não é à toa que eu estou sendo chamada, né? E eu acredito que ela confiou nessa situação e ela foi uma pessoa... Confiou em Deus, né? Confiou em Deus, porque uma pessoa assim que desconhecida, né? Não tinha para a sociedade um nome especial. Isso. Não, porque é fulana especial, não. Ela foi uma pessoa comum. E é assim que Deus faz, né? Deus usa as pessoas comuns. O que é interessante é essa questão, né? De posicionamento. A questão da pessoa se posicionar. E quantas vezes na vida da gente a gente precisa se posicionar em situações, né? A gente começa a nossa vida ou começa um trabalho ou alguma coisa assim, sem saber o que vai acontecer depois. Mas é tipo assim, todo dia a gente tendo uma fé de botar o pé e vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E a questão do posicionamento faz com que seja resolvido aquilo que necessariamente é preciso fazer. Isso dentro da nossa casa, né? Tomar uma posição de autoridade. Muitas vezes a gente deixa para lá. Né? E Esther foi uma mulher que estava vivendo tranquilamente como a rainha naquele castelo, até que a doença bate a nossa porta, até que falta emprego, até que acontece coisas que inesperadas na nossa vida. Então, muitas vezes a gente não está nem olha para a gente assim, não estamos preparados. Não, eu não vou conseguir, mas não tem que ir. Tem que fazer. Esther foi o que ela fez. Esther falou assim, pronto, eu sou a pessoa que pode ser que Deus me livre né, dessa situação, que era uma situação de morte, de vida ou morte. Né? O povo todo dia ser dizimado, né, por causa de uma pessoa que queria o mal. Né? E o mal, às vezes, chega na nossa casa e a gente precisa se posicionar também, como Esther. Eu vejo que Deus já tinha preparado uma solução, né? A saída. Deus já sabia que o povo ia ser ameaçado, Deus já sabia de todo o plano do inimigo contra aquela nação. E por isso Deus manda Esther, né? Então, assim, ela chega num lugar certo, na hora certa, para resolver um grande problema de Deus. Mas o que mais me chama a atenção, Maísa, nessa posição de Esther, é a escolha de Deus. Deus escolhe, como você disse, Valéria, Deus escolhe as pessoas que não são, a Bíblia diz, para confundir as que são, né? Então, ele escolhe uma judia, ou seja, olha só a trama. Ele escolhe uma judia que era exatamente o povo dela que era perseguido. Ou seja, ele escolhe a pessoa certa, que Deus não erra. Né? Deus não erra. Então, o chamado de Deus na nossa vida, ele não precisa que a gente tenha a capacidade que a gente acha que é para ter, a posição. Você pode não ser filha de um pastor, você pode não ser filha de uma família que tem uma linhagem sacerdotal. E, na verdade, todos nós temos, porque somos filhos de Deus, de Jesus, né? Mas Deus pode lhe escolher e Ele gosta de escolher pessoas assim, comuns, simples, porque a capacitação vem dele. Ele quem vai nos capacitar, nos ungir, porque às vezes a gente pergunta assim, eu acho que eu não consigo fazer isso. Esther tinha tudo para dizer. Como é que eu... Com certeza. Órfã. Ela era órfã. Órfã. Como é que eu, órfã, nem tenho pai, nem tenho mãe, ou seja, não tenho... Eu fui criada por um tio,
fui abandonada, porque a história dela, ela é abandonada, os pais né, se dissipam lá em meio àquela nação, e ela sai para o reino de Deus, para ser escolhida por um rei poderoso. Então, assim, dá para alguém olhar e dizer, não, minha filha, Deus não lhe escolheu para isso, não. Não é? Deus não lhe chamou para isso, não. Porque tem pessoas que acham que você precisa ter toda uma carteira, né? Verdade. Toda uma documentação. E Deus é simples. Deus pega uma órfã, uma judia, uma pessoa que ninguém achava que poderia ser para salvar uma nação. Então, Deus vai lhe usar onde você está, do jeito que você é, como você é. Se você não tem instrução, não estudou, não tem problema, Deus vai lhe usar. Vai se capacitar, assim mesmo, né? Não é? Capacita. O que eu falo sempre, assim, a questão do chamado, a questão da situação, no decorrer da vida, a gente vai aprendendo, vai crescendo, vai sendo moldado, não sabe nem por quê, nem para quê. Isso. As situações da vida acontecendo, as dores vão acontecendo no caminho, aquela coisa vai sendo estruturada ali dentro de você e você acha que não é capaz. Mas na hora certa, na hora que tem que se posicionar, chega todas aquelas... As respostas, As respostas e a forma de resolver. Isso. Né? Que Deus vai moldando a gente para a gente viver aquele processo para chegar no tempo e naquele tempo ser resolvido. E o que eu acho é como o que você está dizendo é o processo de treinamento de Deus, né? Porque antes de a gente nascer, ou antes de Esther nascer, Deus já tinha o chamado na vida dela. Ele já sabia que ela ia ser tudo que ia passar. a rainha que ia libertar o povo dele, né? Eu entendi o processo. Estar no lugar certo, na hora certa. Na hora certa. E você vê que coisa linda, porque Deus, ele não está olhando, mais uma vez, né? Que a gente sempre fala isso, Deus não está olhando para a nossa aparência, para a nossa linhagem, Deus está olhando para dentro de nós. É o que está no coração. O coração. Então, com certeza, aquela menina tinha um coração que agradava ao Senhor e ele sabia que ia dar tudo certo com ela, né? Exatamente. Que ela ia conseguir fazer todo esse percurso como ela fez, com categoria, com toda classe, graça, com sabedoria, né? E o povo ser liberto. Exatamente. E nesse segundo momento, né, que a gente vai tá encerrando aqui esse bloco, nesse segundo momento a gente vai falar um pouquinho mais sobre como é que Esther, você pode estar perguntando aí, como é que uma moça que não teve pai nem mãe, ou seja, ela foi instruída por um homem, por um tio, né? Ela não teve a mãe para instruir ela. Como é que essa mulher chega num castelo e vence todas aquelas batalhas, né? E a gente vai falar para você que ela já entrou no castelo com uma solução na mão. Deus já tinha instruído ela e a gente vai falar para você sobre isso, porque não tem nada que Deus lhe chame para fazer, que antes Ele já não tenha lhe preparado, já não tenha colocado em suas mãos a ferramenta certa para você vencer isso que Ele colocou para você. Então, nos aguarda que a gente volta já falando um pouquinho sobre como foi que Esther chegou a vencer todas essas batalhas. Então, nos aguarde que já a gente volta, eu conversando aqui com as meninas e cada uma vai falar um pouquinho sobre isso. A São Brás sabe que o café faz parte do seu dia a dia. Por isso, quando você escolhe o café São Brás, pode ter certeza que está levando um produto com mais alto padrão de qualidade. São grãos cuidadosamente selecionados que proporcionam um aroma marcante e um sabor irresistível. Com São Brás na xícara, cada momento é pura emoção. Café São Brás Família e Extra Forte. O sabor que mexe com você. Ela pensa em todo mundo, a todo tempo e em todo lugar. Mas ela também merece ser cuidada. Promoção Day Use Spar. Compre R$1 das marcas participantes e presenteie sua mãe com um dia inesquecível. É a incrível mãe favorito, cuidando de quem cuida.
Estamos de volta, que bom que você nos esperou. Eu quero lhe fazer um convite nessa manhã, você já tomou seu café? Nós estamos aqui nessa tarde tomando um cafezinho São Brás, que tem que ser São Brás, né? E esse café, gente, peraí que eu digo já, está bom. Muito gostoso o café. Se você já tomou café, tudo bem, mas se você não tomou, vai lá, vai no supermercado, compra café São Brás, porque é o melhor café. E a gente louva a Deus por essa empresa que tem nos abençoado aqui, tem acreditado no nosso ministério, no nosso projeto e nos abençoa durante todo o ano. E eu quero pedir a você que você também contribua comprando café São Brás. E nós estamos aqui, vamos voltar para o nosso assunto, nós estamos falando sobre pessoas comuns que Deus transforma a vida delas para serem grandes mulheres e homens de Deus também. Mas hoje a gente está falando aqui sobre as mulheres. E nós estamos falando sobre Esther, não é? Maísa e Valéria. E o que foi que, assim, qual a característica de Esther? Maísa falou, ela se posicionou porque a posição é quando você diz, é para isso, que é isso que eu preciso fazer. E é isso que eu vou fazer. Eu assumo o que Deus tem para mim. Então, você se posicionou. Você está na posição certa. Uma pessoa que não se posiciona é aquela que fica na dúvida. Não sei se é para mim, não sei se Deus me chamou. Não, eu não sei se é isso que Deus quer. E passa a vida inteira procurando algo que já sabe. Então, essa pessoa, ela nunca se posicionou. Você só precisa ter a certeza do que Deus tem para você e você dizer, é isso que Deus tem para mim e a vida toda eu tô nessa, eu me posiciono e tenha certeza, é sucesso, porque Deus não lhe dá uma vida para você ser derrotada. Deixa eu só abrir um parênteses, né, para falar como psicóloga. Sim. É muito importante que você que está nos assistindo, se você é essa pessoa que fica muito em dúvida quando alguma coisa vem para suas mãos e você muitas vezes não quer fazer, não quer receber, se acha incapaz, você se trabalhe, porque isso se chama as pessoas que são inseguras, que não acreditam em si. Esther, ela, por mais que ela tenha ficado com 1000 dúvidas, mas ela acreditava medo, nela, né? O medo. Então, o medo não pode deixar você paralisar. Quando o medo paralisa, você já procure saber, você precisa melhorar esse ponto seu, porque senão as pessoas não crescem, não se desenvolvem, porque ficam sempre paradas com esse medo, porque o medo paralisa, né? Verdade. E Esther, você viu que é uma história linda de Esther, porque ela foi obediente, né? Foi obediente, quer dizer, aquele tio dela ali disse, olha, é para fazer desse jeito. E eu acredito, Sandra, que até você dizendo que ela não teve mãe, não teve ninguém que orientasse, né? Mas teve o tio, né? Mas não era uma mãe, né? Mas ela deve ter sido uma pessoa muito observadora. Porque tem pessoas que são altamente observadoras, estão prestando atenção ali a tudo que as pessoas fazem, como você se senta, como a sua postura para fazer igual. Tem pessoas que é desse jeito. É verdade. E aí a gente vê a coragem de Esther, como vocês falaram, não é? Mas Esther fez algo que ela usou a principal ferramenta para ela vencer aquela guerra, vamos dizer assim, né? Porque era uma guerra, era uma pressão muito grande, era vamos dizer assim, era uma trama muito bem feita, né? Do inimigo para aniquilar o povo dela. E aí ela entra exatamente na maior ferramenta que Deus nos deu para vencer qualquer batalha, que é a oração e o jejum. E aí ela coloca todas as servas para orarem, todos aqueles ali do reino que estava servindo a ela, pediu para que o tio colocasse o povo para orar. Aí você imagina um monte de gente orando e jejuando em favor de uma causa, se Deus não ouve. Mas o que eu acho mais interessante é que ela era uma pessoa simples, uma pessoa tão simples. Aí você diz assim, como é que ela conseguiu um feito daquele ao ponto de o rei chegar e dizer, olha, isto é tudo o que você pedir. Até a metade do meu reino eu lhe dou. Como? Deus? Deus, o favor de Deus. Esther, que eu quero dizer para você é que você não vai entrar numa batalha
se você não já tem o favor de Deus, você já tem o favor de Deus. É verdade. Ou seja, a gente entra numa batalha para Deus e já sabe o final. O final é a vitória. Porque Deus não vai colocar você numa batalha, não vai lhe dar uma batalha, uma guerra na sua mão. Primeiro, Ele só dá aquilo que a gente pode sustentar. Isso que você falou é uma Né? grande estratégia. Demais, porque... Aí as pessoas podem falar assim, que a gente está contando uma história, né? Aí você vivenciando o que a gente está falando é o quê? Você olha para a situação, você já posicionou, eu tenho que resolver. Aí chega numa hora você fala assim, mas eu acho que eu não tenho força, eu tenho que ir, mas eu não consigo ir. A estratégia da Esther é a estratégia daquele tempo, a estratégia de hoje. De hoje, claro. Ore a Deus. Na Bíblia diz assim, entre no seu quarto, fala com Deus em segredo, fale o que tem para fazer. Senhor, é assim, 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 assim. Mostra para Ele a situação, entra num jejum e você vai ver o Deus te dá uma resposta. Porque quando a gente se posiciona em Deus também, a gente tem a resposta certa que Ele quer para nossas vidas. Porque são muitas opções, às vezes nós temos várias opções, mas Deus tem a resposta certa para resolver o problema certo, assim como Ele teve com Esther. Exatamente. Às vezes você pode até estar na sua casa e você sente, a gente estava falando aqui, que o chamado, nosso chamado, muitas vezes, é para dentro de casa. É um chamado para salvar filhos, né? Para salvar a nossa nação, que é a nossa própria família. Então, você está ali para Deus lhe usar, para você salvar seu filho, para você salvar uma filha, para você salvar o esposo, não é? E a gente pensa assim, meu Deus, mas como que eu vou... com o meu jeito, como é que eu vou reverter essa situação, fazer com que essas pessoas que são minhas, que eu amo tanto, mas com que elas enxerguem que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador. O que é que eu vou fazer, Senhor? Porque eu me acho tão incapaz. Eu já fiz tanta besteira na minha vida que eu não sei. Hoje eu lhe conheço. Você pode estar dizendo, hoje eu lhe conheço. Hoje eu sei quem o Senhor é. Hoje minha vida foi transformada. Mas como é que eu vou alcançar essas pessoas? E eu tenho uma palavra para você. Deus está dizendo exatamente para você nessa manhã. Seja quem Deus lhe chamou para ser. Ore a Deus. Peça a Deus as palavras certas para você falar na hora certa. A sua própria vida de mudança já é um testemunho para eles. Verdade. Então, sabe o que é que Deus está querendo lhe dizer hoje? Que a sua maior plataforma pode estar a um palmo da sua visão. Pode verdade. estar dentro da sua casa e é onde Deus vai lhe dar as maiores vitórias da sua vida. Porque Esther, pode observar uma coisa, estava lembrando aqui, né, me veio uma revelação. Esther, ela foi chamada para salvar quem? O seu povo. O seu De povo. onde ela O saiu, seu né? povo pode ser uma nação e pode ser 7 pessoas. Exatamente. É o seu povo. E a gente estava falando da mãe de Hernandes Dias Lopes, que eu acho que talvez É um pregador. todas conhecem, é um pregador, né? Ele é um pregador, um grande pregador, uma referência. E a mãe dele, na hora do parto, o médico diz, olha, eu preciso dizer que ou vai se salvar o menino ou a mãe. Quem vocês escolhem? E ela escutou e ela faz uma oração na hora do parto. E ela diz, Senhor, eu quero que o Senhor me dê vida e dê vida a ele, porque eu vou fazer dele um grande pastor. E a vida dessa mulher, e o parto terminou, os dois saíram com vida, e a vida dessa mulher foi para criar essa criança nos caminhos do Senhor, para que ele se tornasse um pastor. E ela nunca falou isso para ele. No dia que ele foi consagrado, aí foi quando ela disse, eu passei a minha vida toda, minha oração foi essa, Deus lhe deu vida e hoje eu estou vendo que Deus estava ali comigo, porque você é um grande pastor. E que pastor e que referência. Ela nunca esteve numa igreja pregando, não era profetisa, Mas o filho mas dela o filho já ganhou as dela. nações. Então, assim, para que você foi chamado? Será que você já descobriu qual é o maior chamado de Deus na sua vida? Qual é a maior plataforma sua?
sem dúvida nenhuma, eu sei que a sua casa é a sua primeira plataforma, não é, Valéria? É verdade. Essa é a Essa primeira daí plataforma é a de qualquer principal. pessoa, Assim, né? se você formou uma família, né, então ela é o seu primeiro Verdade. alicerce para você tomar conta, administrar e dar o melhor de si, porque a família é uma bênção que Deus quer que a gente faça tudo. E muitas vezes a gente fica olhando lá para fora, achando que está lá fora o seu chamado. O que Deus quer com você está lá fora. E muitas vezes é na sua própria casa, não é? É com um filho, é com, às vezes, até uma sogra, um tio, uma pessoa que precisa e que tem, assim, às vezes até tem pessoas, Sandra, que na família ele tem assim, um certo destaque e ele tem uma certa força para influenciar, não é? Então, muitas vezes, essa pessoa ela precisa ser transformada. Sim. Para poder aquela família, ela também conjuntamente ser transformada. Né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Não é? Estar sensível ao Senhor para a gente poder saber. Não fique distraída, porque às vezes nós mulheres se distraímos com muitas coisas. Muitas coisas a gente se distrai e aí a gente perde o Senhor, né? Que está ali em pequenas coisas, coisas tão simples, e a gente está achando que Deus está num negócio. E Ele está numa simplicidade falando com você, e muitas vezes a gente não percebe porque faltou essa sensibilidade, não é? É verdade. E você tem tudo nas suas mãos, né? Você tem Deus, que nós estamos falando, esse Deus que opera e muda as coisas, faz milagres, faz mudanças extraordinárias, de uma simples menina para uma grande mulher, que foi Esté, que foi essa rainha que salvou a sua nação, né? E esse é o posicionamento que Deus quer na sua vida hoje, né? Que você entregue isso a Ele e Ele vai fazer coisas grandes também. E que a gente não precisa de ter... aparecer, né? De estar em destaque, né? Não precisa estar sei lá, que às vezes a gente pensa, porque eu queria ter a vida de fulana, eu queria ser igual como ela, ai que coisa linda, que ministério grande, vive viajando ou vive fazendo isso ou aquilo, mas eu tenho certeza que Deus não tem ninguém maior e nem menor. Não. Então, para Deus, todos nós somos iguais. O que Ele tem são missões diferentes. E pessoas disponíveis, né? E pessoas disponíveis, exatamente. Então, o que Ele ama fazer, Deus, é glorificar o nome dEle. Então, Deus vai sempre glorificar o nome dEle, pegando coisas que não são pessoas comuns, né? Deus ama fazer isso. Se a gente for procurar na Bíblia quais foram as mulheres que Deus mais usou, nós vamos encontrar que foram pessoas comuns. A gente estava conversando aqui sobre várias mulheres, não é? Raabe, Jael, Débora, pessoas comuns que estavam lá no seu lugar. E outra coisa, você não precisa correr para encontrar o seu propósito. O propósito vai encontrar. Esté estava em casa, né? Esté estava em casa ali, de boa. De repente, alguém bate na porta e diz, você vai participar de uma seleção, você está sendo convocada. E como assim? Num certo dia, Deus já sabia o endereço dela, foi lá e a chamou. Então, o propósito vai até você, não é você que vai até o seu propósito. Deus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida, não importa a sua condição, Ele é quem vai lhe encher, Ele é quem vai lhe capacitar, Ele é quem vai lhe empoderar com o poder dEle, né? Para que você chegue a cumprir esse plano maravilhoso que Deus tem na sua vida. Você só precisa se posicionar. Então, eu creio que você entendeu isso. Que Deus abençoe sua vida. Nós estamos aqui nos despedindo agora, porque já chegou o tempo. Deus lhe abençoe. Tenha uma excelente semana na graça do nosso Senhor Jesus. Ela pensa em todo mundo, a todo tempo e em todo lugar. Mas ela também merece ser cuidada.
Promoção Day Use Spar. Compre R$1 das marcas participantes e presenteie sua mãe com um dia inesquecível. É a incrível mãe favorito, cuidando de quem cuida.